Boa noite, irmãos. Eu queria ler um texto que essa semana veio à minha mente sobre uma situação que Jesus viveu com os discípulos. Está em Mateus 17, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. E se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Esse texto ele veio na minha cabeça e eu escolhi, ou eu fui escolhido para falar, porque cara, eu fiquei pensando o que foi esse momento que os discípulos viram ali. Eu fiquei tentando imaginar o que foi que Pedro, Tiago e João viram naquele monte. A gente tem aquelas experiências, né? Alguns já sabem, conhecem, de às vezes orar, era uma coisa mais antiga, orar no monte, ver folhinha brilhar, essas coisas. Mas nada disso com certeza chega perto do que eles viram e que eu não conseguia. E eu ficava me perguntando: Senhor, o que que João, Tiago e Pedro viram? O que é que eles viram? O que é que eles ouviram? Porque aquela experiência foi tão arrebatadora que fez Pedro tomar a frente, mas os outros certamente estavam com ele, esquecer esquecer de tudo que estava acontecendo lá embaixo. Esquecer que tinha um vale, esquecer que tinha uma cidade, esquecer que tinham parentes, esquecer que tinham crianças, esquecer que tinham órfãos, esquecer que tinham viúvas, esquecer tudo, pescaria, esquecer tudo. Que experiência foi aquela que eles tiveram no monte, onde eles viram Jesus de uma maneira tão diferente? Sendo que a gente tem que lembrar que eles já estavam andando com Jesus há algum tempo, e eles viram Jesus curar, eles viram Jesus responder coisas de uma maneira tão sábia, tão esplêndida. Eles viram Jesus de uma forma como nenhum outro ser humano já tinha passado pela vida deles. Então eles já eram impactados pela pessoa de Jesus. Eles já eram mexidos, eles já eram curiosos sobre a pessoa de Jesus que eles seguiam. E aí, talvez, quando eles não imaginavam mais ser surpreendidos, eles têm uma experiência no monte, eles têm uma experiência de ver algo que a gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é. E quando se juntou a experiência de ver com a experiência de ouvir, e eles ouviram o pai falando com o filho, eles ouviram a própria voz de Deus, audível ali, recomendando, honrando Jesus, dizendo: Este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer, e recomendando a ele ouvir. Essa voz de Deus, aquela voz que os textos falam, uma voz de trovão, mas muito para além do trovão que a gente conhece, fez com que eles não tivessem uma outra situação e postura senão cair e ficar prostrados no chão, em temor e, de certa forma, em adoração. E o que esse texto ficou mexendo comigo é o quanto, às vezes, a gente fica longe dessa experiência do Monte da Transfiguração, de ver Jesus de uma maneira que a gente possa se esquecer praticamente de tudo que a gente está passando, de tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente está. E deveria ser uma verdade. Quando a gente olhasse para Jesus,
Olhar para Jesus deveria ofuscar todas as outras coisas. Tudo cai em tua presença, ó Deus. Formosa é a tua presença, Senhor. E esse texto, eu não sei no seu coração, mas gera esse temor, ainda que com muita ignorância, porque se de fato a gente visse o que os discípulos viram, e se a gente ouvisse o que eles ouviram, todos nós agora nem estaríamos aqui na frente dessa tela, todos nós estaríamos no chão, prostrados e esquecendo de tudo. Então, eu queria dividir essa experiência com vocês, que o brilho de Jesus possa ofuscar todas as preocupações, todas as nossas lutas, possa nos dar a confiança de que nada mais importa quando a gente está próximo e perto de Jesus, né? E que a gente possa cantar louvores nesse momento em que nós vamos aí nos nossos lares, com essa inspiração do Jesus transfigurado, do Jesus revelado, do Jesus adorado. Eu queria que a gente orasse, queria que você orasse comigo. Feche os teus olhos e logo em seguida nós vamos louvar. Um pouquinho, todo mundo aqui já deve ter estado em alguma montanha, ter subido algum monte, e aquela sensação diferente. Imagina o que foi esse encontro com aquela face de Jesus que eles tiveram. Lembre da experiência que você também já teve, quando você experimentou um pouco disso. Quando você sentiu o calor de Jesus, quando você sentiu um pouco do brilho de Jesus tocando na sua vida. E que isso possa se repetir na minha e na sua vida todos os dias. Senhor, que a gente possa experimentar, que a gente possa experimentar da luz que apareceu um dia e iluminou e espantou as trevas, Senhor. Nos nossos lares, nos nossos corações, nas nossas vidas. Ouvir a voz que colocou os discípulos prostrados no chão, Senhor. Que a nossa adoração seja a nossa rendição à tua bondade e ao teu amor por nós, Pai. Recebe as nossas vidas, os nossos lares, as nossas casas. Recebe aqueles que não estão hoje conosco por qualquer razão. Recebe-nos no teu altar, Senhor, e recebe o nosso louvor nessa hora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, a gente vai tocar duas canções e eu vou pedir para vocês cantarem junto com a gente enquanto a gente toca aqui, tá bom? Como adorador desejam me encontrar por teu sangue, ouso aqui entrar no santo lugar. Podes entrar, Jesus, vem com meu amor, espalhe a tua unção, exala o teu perfume neste ambiente de adoração. Minha alma com sede deseja se expressar, lábios prontos pra te exaltar,
vem com teu amor, espalha tua unção, exala o teu perfume neste ambiente. Podes entrar, Jesus, vem com teu amor, espalha a tua unção, exala o teu perfume neste ambiente de adoração. Antes de eu falar, cantava sobre tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, desmaste da vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
Bom, enquanto a Rebeca está liberando os microfones, você tem a oportunidade de pensar e expressar daqui a pouco, não só os seus pedidos de oração, as pessoas de quem você lembra, mas também a oportunidade de gratidão que a gente tem por viver nessa graça, nesse impressionante amor de Deus, em tudo que a gente estava conversando sobre o encontro, né, que Deus teve conosco e mudou a nossa vida. E isso por si só já deveria ser um motivo de gratidão todos os dias. Mas, enquanto você vai pensando aí, vai lembrando, a gente tem um motivo de gratidão, porque a semana passada a gente achou que a Karina estava com o Covid, os médicos todos estavam indicando para isso, até a igreja orou. E graças a Deus, essa semana, depois dela ter ficado um pouco ruinzinha, mas aí descobriu-se que não é. Não está tão na dúvida se é H1N1 ou outra coisa. Impressionante. A gente já está agradecendo quando é H1N1, né? Que fase! Mas muita gratidão a Deus, né? E a Milena está me lembrando aqui, enquanto você aquece a sua lista aí, o Jacó, que é um querido, marido da Érica, lá de Curitiba, conhecido de muitos, ele está com coronavírus. A gente possa orar por eles, né? E você, o que diz aí o seu coração para agradecer ou para interceder? Oi. Oi, gente. Fala, Vi. Gostaria de agradecer pelas orações. Eu tô bem, minha mãe tá bem, estamos bem, graças a Deus, né? Então a gente já não sente mais nada. E agradecer mesmo a oração de todo mundo aí, o apoio, o pessoal que ligou aí, deu uma força, tá bom? E aí eu só peço que continue orando pelo meu tio. O médico disse que ele vem melhorando, né? Mas a gente continua. A gente tem orado pelo tio da Vivi. Qual o nome dele mesmo, Vi? Francisco. Francisco. O que mais, queridos? Você pode liberar o microfone também, se você quiser falar, assim você ajuda a Rebeca. Uhum. Pedidos de oração, gratidão. Vamos orar pela família da Mila, né, que perdeu o avô essa semana, o pai da Adriana, e passaram por um momento bastante difícil aí com essa perda, e ao mesmo tempo agradecer pela vida dela, que ela está fazendo aniversário, né? Quem mais que fez aniversário essa semana que eu não lembro? Não, só a Mila mesmo. Claudete fez dia 1º, né? A Claudete, é verdade, a Claudete. Eu gostaria de agradecer por uma amiga nossa lá da igreja, lá da Betel, a família da Elsa. A Elsa, a princípio, a filha dela foi diagnosticada com coronavírus e aí passou para a família inteira. E aí a Elsa precisou ser internada, mas graças a Deus, anteontem ela recebeu alta e a filha dela, o cunhado e o genro e as crianças também já estão bem com os sintomas do coronavírus. Bom, graças a Deus, Melissa. Muito bom. Mais alguém? Tá todo mundo no monte. Nós vamos orar
por essas situações todas. A gente tem as orações gerais que a gente tem feito pela situação do país. Faz um joinha para mim se o meu som não está travando aí. Alguém? Tá bom, tá, ótimo. Então a gente vai orar também, né? Nós devemos ter um coração pacificador e orar para que o reino de Deus se estabeleça com seus princípios e valores, não na nossa pátria, mas nos nossos corações, né? A pátria é um conceito até muito polêmico. Nos nossos corações, para que a gente possa expressar Jesus Cristo em momentos tão difíceis. Hoje, na hora do estudo, em algum momento, o grupo chegou a uma fala que é Jesus, que é a pedra viva, a habitação de todos nós, que nós, de alguma maneira, também devemos ser habitação para as outras pessoas, exatamente por carregarmos Jesus na nossa vida. E o Wellington falou desse conjunto de pedras vivas que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Então, que o Senhor Jesus ajude que a gente consiga ser, nessa época, muito mais pacificadores, também, sem dúvida nenhuma, denunciadores de todo e qualquer tipo de injustiça, isso também é um papel que nós temos, mas sempre balizados no reino de Deus. Então, vamos orar por essas vidas, agradecer e pedir por outras. Ore aí com a sua família, vamos orar aqui também. Pai, nós queremos te agradecer pela vida da Viviane, pela vida da Elza, da Karina, pela vida da Claudete, da Mila, Senhor. Queremos te agradecer porque a tua bondade continuou cuidando delas, a tua bondade permite que a gente possa celebrar mais o tempo de vida, Senhor, com aquelas que fizeram aniversário ou estão fazendo, Deus. Nós celebramos a vida porque entendemos que a vida é sagrada, entendemos que a vida é um dom precioso que o Senhor nos concedeu, o dom da existência, Pai. E por causa disso, Senhor, por causa do valor que o Senhor concede à vida, o valor do sangue de Jesus Cristo, é que nós oramos também pela vida do Francisco, pela vida do Jacó e pela vida de tantas pessoas que sofrem nesse momento, Senhor. Nós queremos rogar que o Senhor possa soprar sobre eles, Senhor, o fôlego, Senhor, da restauração, o fôlego, Senhor, de alguns que estão em situação entre vida e morte, Senhor, o fôlego da ressurreição, Pai. Que eles possam voltar a respirar, que eles possam voltar, Senhor, a enxergar, e enxergar principalmente que o Senhor é quem está estendendo a mão sobre eles, Pai. É o que nós mais desejamos, que eles encontrem o Senhor, encontrem os seus olhos, encontrem a sua mão estendida, encontrem o seu abraço, encontrem a sua bondade, Pai. Que eles possam ouvir o que os discípulos ouviram no Monte da Transfiguração, que o Senhor fala com eles, como o Senhor falou ali de Jesus, para que os discípulos ouvissem, Pai. Que eles possam ouvir a tua voz e sentir a tua presença. Oramos pela nossa nação, Senhor. Oramos pela igreja, Senhor, para que a igreja se paute pelos princípios do reino, Senhor. Para que a igreja, Senhor, olhe para Jesus o tempo todo, Deus. Que a igreja não tire os olhos do Senhor para analisar toda e qualquer situação, Pai. Em nome de Jesus, que como nunca as bem-aventuranças possam fazer sentido na nossa vida, Senhor. Que sejamos pacificadores, que sejamos aqueles, Senhor, que muitas vezes talvez até venhamos a chorar, mas sejamos consolados pelo Senhor, e não pelo nosso braço, e não pela nossa força, e não pela nossa arrogância, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor traga sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, aquela sabedoria que só vem do alto, Pai, que o Senhor concede liberalmente a quem pede. Senhor, em nome de Jesus, que todos nós possamos estar prostrados diante de Ti, que todos nós estejamos abandonando, Senhor, toda e qualquer causa, Deus, que nos afaste de Ti, Pai, do Teu amor, da Tua bondade e daquilo que o Senhor tem como missão e propósito para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos
cumprir a peregrinação, cumprir a carreira, Senhor, e ter a fé guardada nesse lugar valioso, que é o lugar do altar de Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos, te adoramos. Também agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos, pelo sustento que o Senhor tem colocado nas nossas mesas, a ponto de, graças a Ti, podermos compartilhar, Senhor. E que nessa época, mais do que nunca, tenhamos um coração doador, um coração que abençoa, Senhor, um coração que compartilha, um coração que olha ao redor, Senhor, e busca o caído para levantar, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar com mais uma canção. E aí a gente vai ter o privilégio de escutar a palavra do Senhor. Singelo e discreto, que pode prever sua força explosiva, que pode deter é o reino de Deus entre nós. Tesouro escondido, que vai receber do Pai revelado, que vai exceder é o reino de Deus entre nós. É a perfeita vontade do Pai, é o amor, é a justiça, é a alegria e vida. É o Espírito Santo em ação, é o pão repartido, é perdão concedido, é a vida de Cristo entre nós, é o reino de Deus que chegou até nós. Tesouro escondido, que pode ceder do Pai revelado, que vai receber é o reino de Deus entre nós. É a perfeita vontade do Pai, é o agir com bondade, é dizer a verdade. É Jesus, é a palavra, é a luz, é o orar confiante, é o viver triunfante, porque a morte vencida está, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, já venceu. Como aguardar a vitória final do teu reino? Ver todo pranto cessar e o bem triunfar. Dá-nos a fé e a firmeza das suas promessas. Refrigério e esperança somente em ti. É o amor, é a justiça, é a alegria e vida. É o Espírito Santo em ação, é o pão repartido, é perdão concedido, é a vida de Cristo entre nós, é o reino de Deus que chegou até nós.
Estão me ouvindo? Agora sim, valendo. Muito bom. Dando sequência na nossa série sobre os mandamentos, chegamos hoje no 4º mandamento. Lembrando que há algumas divergências, né, segundo as tradições. Para os judeus, o primeiro mandamento é a introdução, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E essa parte que os evangélicos não contam como um mandamento, os católicos, romanos e os ortodoxos contam como parte. Imagine que talvez os judeus, os católicos e os ortodoxos devem olhar para os evangélicos e falar assim: nossa, eles estão errados de não colocar isso na lista de mandamentos. E quando fala não terás outros deuses diante de mim, alguns judeus olham para os cristãos e falam assim: nossa, esse pessoal entende errado esse versículo. E o terceiro mandamento na lista do evangélico seria: não fará para ti imagem de escultura. Imagina que muitos evangélicos devem olhar para os católicos e falar assim: esse pessoal não guarda esse mandamento. Então, no meio religioso, os religiosos se olham, um olhando para o outro, e falam assim: olha, você não guarda tal mandamento, você não guarda aquele mandamento. Isso é comum entre os religiosos. Mas talvez o 4º mandamento é um mandamento que um não religioso ou até um ateu possa falar: olha, na verdade ninguém guarda esse mandamento, viu? Vamos olhar para as nossas Bíblias em Êxodo 20, versículo 8 a 11, e já de imediato comparando com a mesma citação que está em Deuteronômio 5, 12 a 15. Em Êxodo, no versículo 8, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Em Deuteronômio, guardarás o dia de sábado para santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Êxodo 20, versículo 9, trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. No versículo 13, que é o paralelo, trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Versículo 10 de Êxodo. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. O paralelo está no versículo 14 de Deuteronômio 5. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Versículo 11 de Êxodo 20. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor o abençoou o 7º dia e o santificou. Paralelo. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardaste o dia de sábado. Fazendo uma relação de verbos, a gente pode ver aí no começo, no versículo 8, lembrar, enquanto que no versículo, no paralelo, o verbo é guardar.
E também existe um outro verbo que aparece, é santificar, no versículo 12. Santificar. De cara, a gente já pode presumir, ou tentar inferir, ou deixar que um texto interprete outro, que esse guardar pode ter um significado de lembrar. Lembra do sábado, guarde o sábado na sua lembrança, é uma possibilidade, um versículo comparando com o outro. O seguinte é totalmente semelhante nessa versão. E o verbo que aparece é trabalhar. Trabalharás 6 dias, e neles fará todos os teus trabalhos. Existe uma outra versão que está, em vez de trabalhos, obra. Talvez essa palavra obra fosse melhor nesse caso. No versículo 10, aparece nesse dia, não farás, o verbo fazer. Ele se repete nesse dia também no Deuteronômio, não farás, o verbo fazer também. O que tem diferença de um para outro nessa versão é o verbo no final que aparece descansem. Então aparece também o verbo descansar. Em Deuteronômio aparece o verbo descansar. E até agora não apareceu em Êxodo o verbo descansar. Vamos ver o versículo 11. Aparece o verbo em 6 dias fez os céus e a terra, tudo que existe. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e antes disso, o 7º dia, descansou. Então agora aparece a palavra descansar. Então o verbo aparece nas duas, descansar também. E finalmente aparece a palavra santificar, abençoar e santificar. Santificar aparece no começo do versículo 12 do Deuteronômio 5. Bom, o que está acontecendo? Está acontecendo aqui um texto está explicando o outro de maneira nenhuma, há conflito. E agora eu queria mostrar para vocês uma coisa que tem aqui em casa, só por curiosidade. É um livro que chama, deu para ver? Shabbat Shalom. Ele fala sobre o sábado numa perspectiva judaica. Ele fala que tem uma certa tem relação de ritos, algumas coisas assim, mas tem algumas coisas que eu achei que é bem interessante e a gente pode tomar aqui. Ele cita o Talmud de Jerusalém falando o seguinte: mais do que o povo judeu preservou o Shabat, foi o Shabat que preservou o povo judeu. Então o que ele está falando aqui, contribuindo com o que está escrito aqui em Deuteronômio, é que o povo guardou o Shabat, mas ao mesmo tempo foi o Shabat que guardou esse povo chamado judeu. E é interessante se a gente comparar também no final de Êxodo com o final de Deuteronômio. Vamos dar uma olhada, porque existem duas lembranças. Ele começa falando, lembra, olha ali, no Êxodo 20, versículo 8, lembra do dia do sábado, né? E aí no versículo 10, porque no 7º dia ele descansou. Em Deuteronômio ele fala a mesma coisa, só que no final do versículo 11, ele continua falando do mesmo descanso, da mesma obra que Deus teve, para isso, para a gente lembrar, né, que ele foi o Criador, mas em Deuteronômio tem uma diferençazinha. Ó, dá uma olhada. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardares o dia de sábado. Que guardes o dia de sábado. Então, o que tem aqui? Tem um motivo duplo em Deuteronômio. Enquanto que em Êxodo está falando que o motivo é porque Deus criou os céus e a terra e todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou, existe um motivo adicional em Deuteronômio, que é porque Deus tirou do Egito. Uma interpretação comum seria de falar, não, o que Deuteronômio está dizendo para judeu e o que está falando em Êxodo é para todo mundo, ou para todos os povos. Mas como a gente já tinha visto anteriormente,
é de entendimento também do judeu que no meio daquele povo, daquelas pessoas que saíram do Egito, muitas pessoas que eram de outros povos foram juntos. E a ideia é de que eles estavam todos juntos, de todas as nações do mundo, no Sinai, e o mundo todo ouviu os 10 mandamentos, ou as palavras de Deus. Lembra que a gente fez o paralelo com Pentecoste, dá um paralelo muito mais exato, se a gente pensar desse jeito, porque ela também tinha pessoas do mundo todo. O mundo todo estava representado em Atos, assim como estava representado no Monte Sinai. Então, eu acredito que os 2 versículos são para todos os povos, porque, de alguma forma, estávamos todos no Egito e, de alguma forma, fomos tirados de lá. Se não historicamente, espiritualmente. Então, vamos tomar as duas passagens para nós e, seguindo, o que seria, então, santificar? Que está aqui no final, e está no começo, né, do versículo 12 de Deuteronômio, e no final, o último verbo nessa tradução, santificou. O que seria santificar, então? É a ideia de separar. E separar o que do que? Separar aquilo que é profano do que é sacro. Ah, mas você vai dizer assim, não, mas agora não tem mais nada profano. Então seria separar o que é comum do que é especial. Ou melhor ainda, na visão de Gênesis, Deus separa o bom do que é muito bom. Então, essa ideia de separar o bom do muito bom é um princípio sabático. O bom é o comum, é o diário. O muito bom é o sábado. Tá ok? Interessante também que o que é colocado nesse livro, também já me falavam isso, eu não tinha ideia, é que na visão judaica, o sábado é uma ilha no tempo. O sábado é uma ilha no tempo. E o sábado é escrito com 3 letras. Essas 3 letras, elas servem para escrever uma outra palavra também, que a gente até cantava uma época, que nem Matov Manaim, Shevet Aringa Miahad. Shevet, uma tradução literal, seria sentar. Então, sábado e sentar. Aliás, o verbo descansar ali também está totalmente ligado com a palavra sábado, ou Shabat. Interessante que na visão bíblica, antigamente, né, nos séculos passados, as pessoas descansavam sentadas e trabalhavam em pé. Hoje, as pessoas trabalham sentada e comem em pé. No ideal bíblico, o dia começa com o pôr do sol, com a noite, com descanso. Hoje em dia, a gente escolhe a noite para atividade e, às vezes, o dia para descanso. O Shabat tem a ver com um tipo de descanso que não é comum. Não é comum. Não é o descanso comum. Então, a gente tem que perguntar, quando começou o sábado, o Shabat, a gente já sabe que a Bíblia fala, no 6º dia, no pôr do sol, Deus falou, e começou com uma frase, é muito bom, esse é o começo. Mas quando na Bíblia fala que acabou o sábado? Você pode dar uma olhada lá, depois em Gênesis, e procurar, e se você me achar, você me fala. Porque depois de cada dia, fala, esse foi dia 1, foi o 2º dia, e foi tarde de manhã, e acabou o dia. E acabou o dia. Os dias foram se acabando. Mas o 7º dia, não fala na Bíblia, esse dia acabou. Esse dia, não fala lá que acabou esse dia. Eu entendo que Deus não acabou esse dia. Fomos nós que acabamos com esse dia. Quando a gente estava no paraíso, aquilo era o sábado. E a gente sabia o que era o verdadeiro descanso. Com Deus e em Deus. E um dia a gente resolveu sair do templo sagrado, da ilha do templo. E entramos no templo comum
e ainda profanamos o templo. Mas é interessante que essa ideia parece que ainda pulsa, essa imagem pulsa no nosso coração. Porque um dia saímos do sábado. Um dia saímos do descanso com Deus. Mas um dia voltaremos. Um dia voltaremos para descansar em Deus. Eu lembro daquela história sobre 2 pedreiros, que os 2 construíam um muro. E um construiu um muro e, cansado no final do dia, falar: finalmente acabei esse trabalho, que coisa chata, coisa mais, que profissão horrível que tenho, e vai para casa. E o outro pedreiro, ele olha e sabe que aquela parede vai ser a parede de uma igreja, que aquela obra que ele está fazendo é um louvor a Deus. Esse que saiu cansado, ele pode até descansar. E no descanso comum, você tem 2 opções. Ou tédio destrutivo, você não, aqui que não estou fazendo nada, que tédio é o fim do mundo. Parar é o fim do mundo, é o tédio destrutivo. Ou você pode, na melhor das hipóteses, ter o que é chamado de ócio criativo. Esse que fez o trabalho comum, saiu, nem viu que era uma parede, que era para Deus, ele pode ter um dos 2 descansos. Tomara que ele tenha o ócio criativo. Mas aquele que saiu, olhou para aquilo que ele fez e viu que aquela obra era para Deus e teve um significado no trabalho, ele pode ter um descanso significativo. Esse sim pode encontrar o Shabat, porque ele encontrou o sentido do trabalho. Não é possível encontrar o sentido de descanso se não encontrar o sentido do trabalho. E para Deus, o trabalho, esse descanso do trabalho, não é nem o ócio criativo, nem o tédio destrutivo, mas é o que o próprio Deus fez quando acabou a própria obra, que eu chamaria de contemplação. Contemplação. Só quem sabe que o trabalho foi para Deus e que devolve para Deus e que volta e lembra que Deus fez todas as coisas, inclusive a própria Bíblia para te dar o trabalho. E todas as coisas que Deus fez, toda a natureza, tudo é de Deus. Quando você olha para Deus e fala: é tudo seu, Deus. Isso é sabático. Eu tenho uma chance muito boa nesse período sabático. Estamos sendo impostos. Espero que para vocês também tenha sido um tempo sabático. É que todos os dias eu cuido do meu filho. Dos meus filhos, mas um é mais, já tem autonomia. Eu cuido do Heitor todo dia. E cuidar do Heitor todo dia é bom. É como se fosse um trabalho diário. Mas existe um período sabático que eu fico com o Heitor. Depois do almoço, eu vou com o Heitor para a rede. E eu deito com ele na rede e descanso com ele na rede. Cuidar do Heitor é bom, mas ficar com ele na rede é muito bom. Trabalhar para Deus é muito bom, mas descansar com Deus é muito bom. É sabático. Por isso, meus amigos, meus irmãos, aproveite esse tempo com ócio criativo. Tomara que não tenham um tédio destrutivo, mas principalmente encontre a contemplação sabática. E eu queria que a Lília, que tem trabalhado muito aqui em casa de uma maneira heróica, que ela faz um antídoto, né, da Bíblia, que ela senta para trabalhar e fica em casa para trabalhar. Que a Lília encontre o sábado.
e que ela ore para que todos nós encontremos. Pai bondoso, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse tempo juntos aqui. Senhor, muito obrigado pela tua revelação através da fala do Erlon. Muito obrigado, Senhor, por mais este aprendizado, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, nos ajude a aquietar a nossa mente, o nosso coração, que a luz de Jesus resplandeça sobre os nossos olhos, que a voz nos acalme e que a gente consiga contemplar esse período que estamos juntos como uma dádiva também. Muito obrigado, Pai. Cuida de nós ao longo dessa semana, que a tua paz encha o nosso coração e que nós nos mantenhamos em paz e felizes. Muito obrigado, Pai. Amém.